Segunda Revolução Industrial. Quais mudanças a Segunda Revolução Industrial trouxe para a economia e para a sociedade dos países industrializados? Se você chegou de paraquedas aqui, você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que pensa diferente. Aqui conteúdo de humanas, matemática básica e inglês, tudo para te auxiliar nos seus estudos. Dito isso, vamos para a aula. O mundo do século XIX ele está em meio a uma intensa transformação. Foi um período de intensa inovação tecnológica, isso na Europa, e a partir daí se expandiu para os outros mundos entendendo os continentes, né? Isso é óbvio porque a primeira revolução industrial, por ter ocorrido na Europa, então nada mais justo, pelo nível de desenvolvimento e pioneirismo, que a segunda revolução industrial também acontecesse na Europa. Inventos na área do transporte, das comunicações e da produção de energia possibilitaram encurtar as distâncias, agilizar a veiculação de notícias e criar novas indústrias. Parecia aos olhos das elites que a civilização europeia tinha instaurado o reino da ciência e do progresso. A crença na capacidade da ciência explicar o mundo, dominar as forças da natureza, promover o progresso geral das sociedades humanas é o que chamamos de cientificismo. As teorias baseadas nessa ideia de primazia da ciência dominaram grande parte do pensamento europeu do século XIX. O desenvolvimento científico no período ele foi marcado pela aliança entre ciência, técnica e indústria. E essa união criou meios para se produzir mais em menor tempo e com menor gasto de energia e de custo monetário, custo de matéria-prima, custo de modo geral. Dois exemplos dessa relação foram os conhecimentos teóricos produzidos na área da eletromagnetismo e os de termodinâmica, os primeiros aplicados na fabricação de motores elétricos, dos transformadores das lâmpadas, e os segundos utilizados na invenção dos motores a vapor, isso aí já voltado para os meios de transporte e para os meios de produção. As inovações que ocorriam nos transportes, nas comunicações e na produção industrial possibilitaram o aumento da produtividade e a geração de capitais excedentes na Europa. O interesse em obter mercado para os investimentos desses capitais foi decisivo para as potências capitalistas lançarem-se em um novo tipo de colonialismo, que teve como alvo a Ásia e principalmente a África. Disputa por domínio colonial definiram, em grande parte, os rumos do século XX e, consequentemente, a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Situação semelhante ocorreu nos países da Europa Ocidental, isso se tratando das indústrias e dos novos inventos. Nos Estados Unidos e no Japão, na segunda metade do século XIX, em poucos anos, descobertas científicas e inovações técnicas aplicadas à produção industrial possibilitaram o aumento extraordinário da capacidade produtiva das fábricas. O surgimento de novas indústrias e uma enorme expansão do capitalismo, a industrialização atingiu os campos e possibilitou a modernização dos transportes e da comunicação, além de produzir um forte impacto nas relações humanas, na paisagem e no cotidiano das cidades. Esse processo de mudança ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial, e o avanço técnico do período teve como marco o desenvolvimento do processo Besser, a invenção do motor a combustão interna e o dínamo, que são os símbolos desse momento. Em 1856, o inventor inglês Henry Besser descobriu que a injeção de um jato de ar frio no minério de ferro em fusão permitia retirar as impurezas do minério e obter assim o aço. A descoberta de Bessemer, aliado a outros avanços, tornou o aço mais barato e incentivou novos investimentos na indústria siderúrgica. Em pouco tempo, o produto substituiu o ferro
nas construções de trilhos de ferrovias, edifícios e obras públicas de grande porte, como pontes e viadutos. Então, se o processo Bessemer, se o dínamo e o motor a combustão são símbolos da segunda revolução industrial, então seguramente eu posso dizer também que o aço seria o elemento principal da segunda revolução industrial. O motor de combustão interna, ele também foi revolucionário. A partir da década de 1870, foram inventados e aperfeiçoados uma máquina que transforma energia térmica em energia mecânica por meio da queima de combustível. Inicialmente, o gás natural era utilizado como fonte de energia para o funcionamento dos motores, e aos poucos novos inventos permitiram o uso em larga escala da gasolina, do óleo diesel e dos derivados do petróleo. Isso vai revolucionar tanto a indústria de produção como os meios de transporte. O dínamo é um dispositivo que transforma energia mecânica em energia elétrica. Invento que surgiu por volta de 1870, a eletricidade gerada pelo dínamo passou a ser empregada nas fábricas, nos transportes e na iluminação pública. Da mesma forma que o carvão e o ferro foram associados à industrialização inglesa do século XVIII, na primeira revolução industrial, o aço, o petróleo, a eletricidade também vão se transformar em símbolos da revolução industrial, da segunda revolução industrial, que ao contrário da primeira, se estendeu por vários países. O uso do aço, da eletricidade, do motor a combustão interna permitiu a expansão das estradas de ferro e a criação de novos inventos como o automóvel e o telefone. Eles revolucionaram os transportes e as comunicações, fortalecendo a crença na capacidade infinita da ciência e da sociedade industrial. Em 1860, havia por volta de 50 mil quilômetros de trilhos em todo o mundo. 30 anos depois, apenas a Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, os países mais industrializados da época, somavam 150 mil quilômetros de trilhos construídos. No ano de 1865, 25 anos depois, o engenheiro alemão Karl Benz produziu o primeiro veículo motorizado com fins comerciais, instalando um motor de combustão interna em uma carruagem. Anos depois, em 1908, a criação do motor Ford T nos Estados Unidos popularizou o invento e revolucionou a indústria automobilística. Nas comunicações, a invenção de um aparelho capaz de converter o som em impulso elétrico, patenteado em 1876, marcou o nascimento do telefone. Esses avanços técnicos facilitaram em agilizar não só a comunicação entre os povos, mas a circulação de informação e o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Depois do processo de unificação da Alemanha, agora falando da modernização alemã, concluído em 1871, a economia do país teve um desenvolvimento extraordinário. O governo nacional liberou recursos para a instalação de empresas e estabeleceu tarifas alfandegárias sobre as importações para proteger a indústria e a agricultura alemã da concorrência externa. Além desses incentivos governamentais, outro fator fundamental para a modernização da economia alemã foi a importância dada nas escolas ao ensino das ciências aplicadas à produção industrial. Graças ao papel da escola, as indústrias podiam dispor de uma grande oferta de técnica empregada com salários baixos. Então, era a formação de uma mão de obra já na base. Ao iniciar o século XX, a economia alemã era a mais moderna e dinâmica de toda a Europa, liderando a produção do aço, de produtos químicos e de equipamentos elétricos e científicos. Nos Estados Unidos, o grande salto na industrialização ocorreu após a Guerra Civil, também conhecida como Guerra de Secessão. O norte industrializado venceu o sul agrário e escravista e expôs o seu projeto modernizador. Leis protecionistas que amparavam a produção industrial e agrícola do país
a grande oferta de mão de obra barata, garantida pelas políticas de estímulo à migração, a ocupação das terras do oeste, o incentivo do Estado à instalação de companhias de transporte e as comunicações, são os principais fatores que explicam a transformação dos Estados Unidos em uma poderosa nação industrial e urbana. Como se pode ver, a economia industrial do período tornou-se bem mais difusa do que na fase anterior, quando a Inglaterra, e só ela, se apresentava como a única potência hegemônica na produção de mercadorias. Tá? A industrialização russa, o desenvolvimento dela, ocorreu no Império Russo, e o desenvolvimento industrial, e foi sobretudo uma iniciativa do Estado, que contraiu empréstimos no exterior para construir estradas de ferro e instalar empresas, muitas delas estrangeiras, e de diferentes ramos, com destaque para o setor têxtil, o setor de extração de carvão e de minério de ferro. E no Japão, a modernização política e econômica japonesa iniciou-se na década de 1860 com a Revolução Meiji. Sob o comando do imperador Meiji, uma série de reformas transformou o Japão em uma grande potência. O governo assinou tratados comerciais com países ocidentais e realizou uma ampla reforma educacional destinada a erradicar o analfabetismo no país. Criadas essas condições, o Japão pôde iniciar sua arrancada industrial, também promovida pela iniciativa estatal, e assim, por volta de 1910, o Japão tinha mais de 10 quilômetros de estrada de ferro, grandes bancos, poderosas companhias de navegação e mineração, e sua produção têxtil era uma das maiores do mundo. Então observe que é um mundo em plena expansão, uma produção em larga escala de produtos. Esses países vão precisar de pessoas para comprar esses produtos, para aumentar os seus lucros e assim intensificar ainda mais o incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento, e tudo isso para gerar mais lucro e mais fortalecimento dos formadores de opinião, né, dos estados. E tudo isso vai desencadear num dos maiores conflitos que a humanidade presenciou. Mas isso aí vai ficar para assunto das próximas aulas. Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. E é uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.